Então, e os minicontos? Então, falar essa oportunidade de falar sobre os minicontos ou microcontos, existe uma dificuldade, eu acho que você deve ter também, de definir o que é isso, mas se a gente olhar bem, já é difícil também definir o que é um romance, o que é uma novela, o que é um conto, e agora o mini-conto, o microconto, e me parece que não é só uma questão de tamanho, né? Mas, basicamente, o mini-conto e o microconto é uma narrativa curta. O limite disso é difícil de pontuar, não é, Gilberto? O que você acha? Eu simplesmente gosto de dizer assim, um mini-conto ou mini-relato é aquele que permite você tomar um gole de café, começa a ler, termina a ler, toma o café e a temperatura não caiu ou não caiu quase nada. Né? Então, permite 2 goles de café. Você lê entre 2 goles de café. Romance, tem uma diferença do romance para o conto, é que o romance, quer dizer, tem muitas diferenças, várias diferenças. Eu acho que o tamanho não é o principal, embora ele seja importante. Mas eu diria assim, o romance, ele permite você mergulhar mais nas pessoas, nas personagens, né? Ele permite você fazer viagens dentro da psicologia, vamos chamar de psicologia, dentro das mentes Sim. das pessoas, né, dos vários personagens, permite dar um retrato mais profundo das pessoas, do personagem. No conto, o foco não são as pessoas, a sua essência. O conto, o foco é o fato, embora as pessoas estejam ali mergulhadas no fato. É como eu enxergo. Tem um outro aspecto, é que o conto você vai dizer uma coisa. Você tem uma mensagem para dar. E é aquilo, e você tem que ser preciso. Mais ainda no microconto, ou no mini-conto, ou no mini-relato, como queiram chamar. E aí pode ser, você tem 150 palavras, 100 caracteres, sei lá que tamanho se defina, Sim. Mas o desafio é ainda maior, que você tem que dizer muita coisa em pouco espaço, em pouco tempo, né? E tem que impressionar o leitor, impactar o leitor naquela narrativa curta, né? Ela tem que conter. Nesse conto você não vai contar tudo, mas você vai sugerir, e tem um tempo que o leitor vai complementar isso à sua maneira. Inclusive, digo às vezes que escrever um mini-conto é como escrever um soneto. No soneto, que você só disse a metade e só tem mais 3 versos para dizer o resto. Então, e aí o desafio é dizer muito em poucas palavras, é usar recursos o recurso de linguagem, é fazer essa mágica de deixar que o leitor perceba o que você não disse, né? Deixar Então, umas deixar que o entrelinhas para leitor... ele. Isso. E que é a coautoria, que o leitor participe comigo, que ele escreva comigo. Então, por exemplo, muitos dos meus contos, sempre que isso é possível e apropriado, às vezes não é mesmo apropriado, embora seja possível, mas quando possível e apropriado, eu gosto, inclusive, de não definir o personagem ou a personagem. Eu escrevo o conto, o mini-conto, e procuro verbos, e procuro adjetivos, procuro termos que sejam, como é que eu vou dizer, unissex, que não tenha gênero, né? Sim. E que permita que um homem enxergue naquela personagem, se enxergue naquela personagem, naquele personagem, e uma mulher se enxergue, ainda que seja um relacionamento homoafetivo, também se enxergue ali, no caso de uma história de um casal, eu fazer, eu já fiz isso algumas vezes, alguns dos meus mini-contos são assim, porque você deixa esse espaço para o leitor criar com você e leva ao máximo que você puder. Então, entrega o pincel para o leitor colocar suas cores lá. Né? E isso é muito bom no seu trabalho. E você acha que é um gênero novo, então, esse mini-conto, microconto? Novo não é. Por exemplo,
No século passado, você conhece bem e aí eu vou pedir você para falar do Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Isso, que escrevia contos curtos, tem um livro publicado dele, de quando isso? Metade do século? 1850, por aí. Por aí. Em torno de 1850. Tá. Que foi os breves poemas em prosa, né? Que eu ganhei de presente, muito, muito graciosamente, do Gilberto. E em francês, né, Gilberto? Enfim, e que talvez tenham sido os primeiros mesmo contos curtos, e é um misto entre poema e conto, é uma narrativa que fica entre uma coisa e outra, e então nos breves poemas em prosa, também conhecido como Spleen de Paris, que o spleen nessa definição, né, referindo-se à melancolia, ele era mesmo melancólico, ele era triste, mas mas tem um lirismo, não é só uma narrativa simples, é quase um poema mesmo, é mais um poema em prosa, né? E que exige do leitor a interpretação do que ele diz, né? Já no nosso século, sei lá, 20 anos atrás, o João Gilberto Noll, gaúcho, sim, ele escrevia era uma coluna num jornal, não lembro agora qual o jornal, mas isso foi aí no final dos anos 90, final do século passado, século 20, e ele escrevia esses mini contos, eram curtos, um espaço curto no jornal, e que depois foi publicado em livro. Os múltiplos comuns. Mínimos múltiplos comuns, isso. Mínimos múltiplos comuns. Além do exemplo que você já deu, né, do Baudelaire. Outro, aí eu citei agora há pouco o pernambucano, o Marcelino Freire. Sim. Foi publicado um livro chamado Os Melhores Contos, os 100 Melhores Contos do século XX. E aí ele desafiou alguns escritores para escrever os 100 menores contos. Sim. E aí esses menores contos eram contos com, se não me falha a memória, 50 caracteres, não eram 50 palavras, 50 caracteres. Então, e reuniu lá os 100 contos, os 100 menores contos, o livro está aí no mercado. E então, foi isso bem antes do Twitter. Antes do Twitter. E o que deixa um alento para a gente, que o Twitter, as mídias sociais e o hábito de se comunicar de forma muito resumida, que a gente tem, é nosso dia a dia, no WhatsApp, enfim, mesmo em mídias com muitos vídeos mais do que texto, né? Mas eu acho que o texto não vai se perder, não é? E mesmo os textos curtos, eu acho que acaba tendo uma exigência de um lirismo maior do que até os textos longos, o que faz a marca da literatura, né? Eu acho que a literatura ela vai sobreviver com certeza, e essa necessidade do lirismo nos textos que a gente faz, nos textos que a gente lê, não será a redução do número de caracteres que tirará isso da função da literatura, né? Desta função. Perfeito. Você falou lirismo. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco, na sequência desse raciocínio, mas antes eu queria te pedir uma coisa. Do que é informação e do que é a narração, o lirismo, a literatura, que não se confunde com informação. O Walter Benjamin, ele trabalha esse conceito nos livros dele, particularmente no texto dele chamado O Narrador. Mas, veja só, você escreveu os seus poemas em prosa, curtinhos que você publica.
no teu perfil. Tem um que eu gosto, esse aqui. Ela o faz pensar em seu primeiro molar à esquerda. Sem ele, não consegue comer carne. Com ele, sente dor o tempo todo, salvo no exato momento em que mastiga carnes. Esse também é aquele que a gente falou, viver. Viviam juntos, uma cabrita saltitante a reclamar da serpente rastejando em seu caminho. Viviam tensos. Espera aí, Gilberto. Então, vamos lá. Do morrer. Que a vida não se acabe definhando, que ela seja interrompida, quebrada, cortada, que restem coisas para fazer, coisas por chorar, e o pesar de não ter tido tempo. Não é de morte que se morre, é de vida mesmo. Isso é um poema? Isso é um conto, mini narrativa? É difícil a gente classificar, certo? Isso é a beleza do desafio de ter que dizer muito, ter que contar uma história com pouco espaço, com poucas palavras, Sim. né? Acaba saindo a coisa poética, porque a gente acaba deixando, o que você fez aí, deixando para o leitor interpretar. Eu gosto Sim. muito daquele outro conto que você tem, o Dançando Além do Arco-Íris. Sim. Ele é um pouquinho mais longo, eu vou convidar quem está nos assistindo ir lá no teu perfil e ler, vale muito a pena, é muito bonito. Ele é um pouco mais longo, mas também lá você deixa esse espaço para o leitor. E o que é esse espaço que se deixa para o leitor? Para que o leitor coloque as palavras, a sua experiência, a experiência que você viveu ao escrever aquilo, a memória de experiência que te fez, o sentimento que te fez expressar essas palavras, que o leitor pegue isso e traga para a sua própria experiência. Não é? E isso é uma coisa muito interessante. Agora eu vou estender um pouquinho o raciocínio. Sim. Aí eu já citei agora há pouco o Walter Benjamin, e ele me alertou, o texto dele me alertou uma coisa muito interessante, que foi a diferença entre informação e a literatura. A gente vive hoje momentos a gente vive hoje uma sociedade que é baseada em informação. E o que é informação? Informação é aquilo que vem de fora, as palavras, os signos que vêm de fora e que nós precisamos absorver para interpretar o ambiente e nos adaptar a ele. É sempre algo que vem de fora para dentro para que eu me adapte àquilo que está lá fora. Isso é informação. A literatura não é assim. O que é um texto literário? Um texto literário ele não nasce da informação que o escritor quer passar, que o poeta, que o autor quer passar. Não é informação. Ele quer passar a sua inquietação, os bulícios que mexem dentro dele. Ele não quer passar informação, não é informação. Então, quando a literatura, a arte literária, enfim, o conto, o poema, o romance, ele nasce não para passar informação, e pode passar também, mas ele nasce para expressar uma inquietação, um desassossego, como diz o Fernando Pessoa, né? Os bulícios da alma. O bulício, como chama o Gilberto. Bulício. E aí, mas quando chega para o leitor um poema, uma poesia, a literatura, quando o conto, e seja poético ou não, mas quando o conto chega, quando ele lê um romance, ele não está obtendo informações, ele está recebendo inquietações. E qual a diferença? É que essas inquietações entram nele não para que ele se adapte ao meio, mas para que ele acorde o que tem dentro dele. Sim. Naquela inquietação. Então, isso faz com que ele desperte
o ele que tem, as inquietações que ele tem, e ele se conheça melhor. Quando as pessoas falam sobre a inteligência artificial, criar contos, Sim. criar romances, criar histórias, olha, até pode criar, mas nunca será como nunca será como um humano que escreveu, porque a inteligência artificial, ela é baseada na informação. O que os caras guardam lá, banco de dados, tem informação, não tem inquietação. E aí, E como não é, o robô... Por favor. e não é só juntar as palavras que se seguem umas às outras, as Isso. palavras que se coordenam, são sentimentos, passar essas vivências, né? Às vezes, Isso. num texto curto, você conta, como você citou na Over the Rainbow, nessa dança, você resume uma vida inteira. Isso. E não dá. Ó, eu não sei se, acho que foi no nosso grupo de discussão que Sim, alguém colocou, uma das meninas colocou sim. aquele conto acho que o Mano Bandeira, da pulga, da fêmea da pulga, Uhum. não é? E pede ao robô a inteligência artificial para Pois escrever é, sobre o mesmo tema. Não sai é, aquilo, não sai é. aquela alma, né? Aquela inquietação que vem e tal. O chat GPT não vai dar conta. Não, ele pode causar, ele pode provocar êxtase, sim, de emoções, sim. Mas, então, a inteligência artificial pode fazer isso, juntar palavras e provocar sensações, mas não a autodescoberta, não a experiência, como o Walter Benjamin diz isso lá no narrador, a experiência que vem do outro para você e que ele não é que você vai absorver a experiência do outro simplesmente, que isso seria informação. Você vai pegar, viver a experiência do outro e despertar as tuas próprias. É. Isso não é informação, né? Isso é inquietação, isso é desassossego. Até porque é muito difícil você ter acesso à experiência do autor. Eu vejo muito isso em crítico de artes, que não na literatura só, mas na pintura, ou enfim, o que o autor queria dizer, o que o autor pensava naquele momento, é um pouco de pretensão a gente achar que tem acesso a isso. Né? É muito mais provável, e o objetivo é o acesso teu ao teu interior, e não ao interior do autor. Né? Eu acho que na pintura isso é mais evidente, eu pinto também, e já vendi quadros. E, normalmente, a pessoa compra o quadro por um motivo ao qual eu não tenho acesso. Assim como ela não tem acesso às minhas razões, ao que eu estava pensando naquele momento, ela compra por um motivo que provavelmente tem nada a ver com o meu motivo. E o quadro é o mesmo. E quando esse quadro sai da minha parede para a parede da pessoa, ele é outro objeto, ele tem outra história. Isso, exatamente. Acho que isso fica mais nítido ainda, e na literatura também. Li em algum lugar, ou ouvi alguma coisa de que esses microcontos poderiam substituir os romances, fazer morrer os romances, o que eu não acredito muito, né? Não eu acho que essas coisas, a literatura vai sobreviver, o romance vai sobreviver, e eu acho que até tem o papel dos microcontos que você comentou, Gilberto, diga aí. Assim, numa outra conversa que tivemos, né, que eu falei, que sim, que eu vejo isso ao contrário. O miniconto, ele faz despertar a necessidade, quer dizer, o gosto pela leitura nesse mundo corrido e de informações hoje. Valoriza-se muito informação, as pessoas recebem muitas informações, mas as pessoas têm as suas necessidades, as suas inquietudes, então ele ajuda e não atrapalha, e não mata, e
não diminui o romance. O romance tem um outro papel. O romance ele tem um papel diferente do miniconto, né? Então, e esse papel ele atende necessidades humanas que vão continuar existindo. Então, Gilberto, depois da gente discutir todas essas questões sobre a literatura e a inserção dos minicontos na vida das pessoas, como é que é isso para você como autor? Um autor e um autor de bulícios importantes e de que eu gosto muito. Conta para nós, como é que você faz? Eu tenho uma história para contar, eu tenho, tenho uma ideia e quero passar uma mensagem, alguma coisa que me incomoda, alguma coisa que mexe comigo, então pode ser alguma coisa de justiça, de satisfação, enfim. Eu tenho uma ideia, uma inquietação para passar, um bulício para passar. E aí, primeira característica é a brevidade. Eu tenho que condensar. Normalmente eu procuro já escrever curto, mas não sai tão curto. Primeiro eu escrevo Sim. o que eu acho que é para depois cortar. Aí eu vou para o segundo Você momento, deixa que fluir. é fazer isso. Aí depois eu vou condensar, vou cortar. Aham. E aí, cortar palavras, às vezes você vai... Mas se eu cortar aqui, perde sentido, aí você vai procurar maneiras de dizer aquilo. É aí que nasce a poesia. Muitas vezes a coisa acaba sendo poético mesmo, porque você tem que dizer Sim. de uma maneira que faça o leitor sentir, você não vai passar uma informação. Aí, de novo, aquela história que a gente está falando do que é informação, o que é literatura. O que sai no jornal é informação. Na Aham. literatura, você quer provocar, O seu, quer provocar a alma do leitor, né? Quer provocar o desassossego, passar o teu desassossego. Então, não é sim. informação. Aí você vai procurar maneiras de dizer aquilo no sentimento e não no intelecto, né? No desassossego e não na informação. Uhum. E então essa é a primeira característica do miniconto, que é a brevidade. Ele tem que ser curto. Eu Sim, gosto de terminar surpreendente, chocando, certo. uma surpresa. Isso faz com que o conto ele fique maior, não Sim, na leitura, mas no leitor, porque ele vai ficar, vou usar o termo digerindo, vai ficar processando aquilo por causa da surpresa final. Nesse trabalho de você dizer muito com poucas palavras, nesse trabalho de você passar a inquietação e não a informação, porque não é jornal, é literatura, sim, passar o sim. sentimento e tal, é que vem uma outra característica do miniconto, que é a intertextualidade, que é quando ele se confunde com o poema, que é uma coisa que você faz de uma forma muito bonita, muita competência. Quando a gente é, vai passar esses sentimentos de buscar a sua verdade, o seu autoconhecimento, né? Então, tem essa intertextualidade, você vai flertar com o poema, né? O poema em prosa. Às vezes, inclusive, se é difícil de diferenciar, relativamente difícil diferenciar o conto de uma crônica, mais Sim, ainda vai ser no mini conto, né? sim, Numa sim. narrativa curta. E aí vem, Daisy, a É, parte que eu acho mais excitante, mais motivada, mais gostosa de escrever um mini conto, sei. que é dar ao leitor, e a gente já tratou disso aqui, o papel ativo de coautor. Eu tenho muita consciência quando faço isso, faço de propósito, de deixar espaço para o leitor criar, inclusive personagem. Inclusive, alguns contos, eu não digo se a personagem, se é homem ou se é mulher, Sim, se é hétero, se é homo, se é um casal hétero, se é um casal homo, quando é casal, se é a mulher ou o homem que fala. Nem sempre eu faço isso, claro. Às vezes não dá para fazer, às vezes o tema não permite, e às vezes o tema não é que não permita, mas o tema é para ser já definido. Mas quando é possível, eu deixo sim o leitor criar.
E acho que isso responde muito à característica do leitor, inclusive da juventude. Eu acho que essa questão de você deixar espaço, de você buscar o leitor para ser coautor, ele atende à necessidade que nós todos temos de criar. E o leitor gostaria de criar, nem todo leitor... quando o leitor ele está preguiçoso e ele quer tudo pronto, é porque ele não foi mexido o suficiente. Sim. Porque lá no fundo ele quer, todo mundo quer, todos nós queremos colocar nossa marca, o nosso saber. E aí, quando você, no miniconto, você deixa um espaço para o leitor criar, para o leitor colocar, ele acaba sendo coautor. Naquele conto que ficou nele, ele criou também. E o melhor é a conclusão da história, né? No final do miniconto, a gente discordou completamente em relação à interpretação. Essa diferença, o que distancia a informação da literatura, e todos precisamos disso. Até para a saúde mental, para a saúde emocional, precisamos olhar para dentro e não apenas receber informações que vêm de fora para nos adaptar ao que está lá fora. Sim. Porque lá dentro vai ter uma coisa pedindo, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Que sou eu olhar para mim mesmo. E tem a cumplicidade, o autor, ele convida o leitor a ser cúmplice dessa viagem. Eu gostei dessa palavra. Viagem interior, né? Dessa exploração do seu interno, que muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar. A gente precisa de um cúmplice que tenha as chaves mestras para abrir nosso baú. Provocar os pontos certos e tal.